Meu nome é Wellix, eu sou gerente da Renesas aqui no Brasil. Apesar de ser gerente, né, é, eu sou, eu não sou engenheiro, mas eu sou matemático e técnico em eletrônica. Isso foi meio de surpresa, como o Diego mencionou, mas essa apresentação é uma apresentação que nós fizemos nos nossos seminários em 2013. Tá? Ela é bem legal porque ela dá uma visão nem tão profunda, nem tão superficial de filtros digitais. Então dá uma base legal, dá umas ideias interessantes sobre isso. Eu peço desculpas porque ela está em inglês, tá? Então nem houve tempo da gente traduzir para ficar de acordo aqui, mas pelo menos eu vou falar em português o tempo todo. E se vocês tiverem qualquer dúvida a respeito do que vocês virem aqui, é só perguntar, tá? Muito bem, então a ideia principal tem um certo misticismo a respeito de processamento digital de sinais, né? Tem até alguns processadores chamados DSPs, que são processadores digital de sinais, que são especializados nisso. Mas um amigo meu que trabalhou inclusive na casa dos processadores digitais de sinais, a Texas Instruments, ele costumava começar os seminários dele falando o seguinte, que processamento digital de sinais é algo que pode ser feito por um estagiário com lápis e papel, porque depende, na verdade, da velocidade do sinal que você está tentando digitalizar e processar. Tá? Então a gente vai dar uma olhada nisso hoje, quer dizer, desmistificar um pouquinho disso, pelo menos na parte de filtros, tá? E passar um pouquinho disso. Eu peço desculpas pelo jabá, né? De vez em quando vocês vão ver. Por uma incrível coincidência, os únicos micros que eu vou citar nessa apresentação são da própria Renesas. Mas eu vou tentar deixar o mínimo de jabá possível aqui. Tá? Só para quem não sabe, a Renesas é a fusão da Mitsubishi, Hitachi e NEC. Então o nome Renesas não é muito conhecido, mas eu tenho certeza que esses três são bem conhecidos de vocês, são arquiteturas bem conhecidas. Tá? E aí a gente tem uma linha de microcontroladores que vai de 8, 16 a 32 bits, tá? Com vários poderes de processamento diferentes. Não é o nosso foco aqui. Tá? Se vocês quiserem saber um pouco mais, lá na mesa da Renesas, para quem não pegou ainda, eu deixei vários folders sobre esses microcontroladores que estão aqui. Tá? Então aí dá para vocês saberem um pouco mais sobre isso. Muito bem, então a Renesas acredita nesse conceito de, aliás, falando bem sério, a Renesas acredita nesse conceito de Smart Society, que é a gente fazer o uso mais inteligente dos recursos naturais. Quem mora em São Paulo sabe como a água faz falta, né? E energia e etc. Então, isso é muito importante. E seguindo nessa linha, a gente vê que cada vez mais a tecnologia está sendo empregada nos aparelhos que antes eram eletromecânicos e se tornam eletrônicos e se tornam computadorizados, na verdade. Né? Hoje, a maioria dos dispositivos que a gente tem algum processador, um microcontrolador dentro deles. E o desafio principal é que cada vez mais a gente quer que esses aparelhos, então, sejam inteligentes, sintam o que está ao redor deles. E por causa disso, eles precisam fazer interface com sensores. Então, o microcontrolador ele passa a ter que não ser apenas digital. Né? Os nossos projetos têm que ser intrinsecamente analógicos. Então, a gente tem... Deixa eu só ver se... Eu não tenho um pointer aqui. Será que tem algum... Diego está aí? Não. Se tiver, senão eu vou usando o cursor do mouse aqui, que eu acho que dá. Pô, obrigado, cara. Não, só o laser mesmo, acho que já dá. Obrigado. Tá. Então a gente tem uma parte analógica que vai ter que entrar e principalmente a filtragem dos sinais, porque a gente tem que separar o que é sinal do que é ruído, certo? Então, para que a gente possa fazer uma leitura mais precisa. Tá? E aí, fatalmente, a gente vai pegar algum sensor e querer mandar essa informação para algum lugar, ou mostrar no display, ou qualquer coisa que seja. Tá? Então, aqui, por exemplo, monitorar os batimentos de um paciente e mandar isso, por exemplo, para uma central de monitoramento. Tá? E aí a gente tem esse sinal entrando aqui e a gente tem algum tipo de filtragem que pode ser analógica ou digital.
Às vezes vale a pena fazer um, às vezes vale a pena fazer o outro. Tá? E aí, com isso, reconhecer com algumas horas de antecedência, por exemplo, que um paciente daqui a pouco vai ter um ataque cardíaco. Tá? É um exemplo, e é uma aplicação prática, né? É uma aplicação que já existe. Tá? Então, é esse tipo de coisa. Tá? O cara anda com um sensor wireless grudado nele, está cada vez mais andando nessa direção. E esse cara aqui se torna viável porque a gente tem um avanço da tecnologia nessa direção. Então, a gente vai falar um pouco sobre os blocos principais que compõem o sistema desse tipo, tá? O filtro analógico, os tipos de filtro digitais que a gente tem, tá? Então, FR e IR, quais as características de cada um deles. Um pouquinho de teoria da amostragem, a maioria aqui deve ter uma noção razoável disso, mas só para recordar. Oversampling, quando usar, quando não usar, ou quais as vantagens de usar e quais são os custos de fazer isso. A decimação, usar ponto fixo, usar ponto flutuante, qual a vantagem de um ou de outro, quanto custa usar um ou outro, e a gente dá uma revisada disso no final. Então aqui eu tenho dois exemplos, onde a gente tem, por exemplo, uma placa de instrumentação lendo um sensor, e para evitar os ruídos, que normalmente vão ser captados da rede elétrica, a gente tem um filtro passa-baixas que corta em 60 Hz. E aqui embaixo um microfone, por exemplo, que vai tentar captar a voz, né, a voz inteligível, e por isso corta a frequência em 4 kHz. Né? Então a gente não precisa de mais do que isso a princípio. Tá? Então, os filtros digitais mais comuns, esse cara chamado Boxcar, e se vocês não fizeram ainda, é um negócio legal de fazer, se alguém, todo mundo aqui sabe o que é uma média móvel, tá? Então, você pega, para quem não sabe, você pega, por exemplo, 20 amostras, tá? Isso é muito comum na área financeira, se vocês olharem principalmente ações e tal, mas é basicamente um recurso para você amortecer variações. Tá? Então você pega a média móvel das últimas N medidas, das últimas 20 medidas, das últimas 10 medidas. Tá? Então você pega isso, calcula a média, tá? Então soma tudo, divide pelo total, e aí você vai ter um resultado. O próximo resultado vai ser, quando você pegar a próxima amostra, pega as 19 anteriores mais essa nova, né, as 19 mais recentes mais essa nova, e vai fazendo esse cálculo repetidamente a cada nova amostra. Isso é o filtro passa-baixas mais simples que existe. Tá? Então, esse sistema é um sistema de filtro passa-baixas, tá? E é um exemplo mais simples de filtro FIR que a gente tem. Então, é muito fácil implementar um filtro digital passa-baixas, tá? Um filtro do tipo FIR, tá? Que seria resposta infinita, resposta finita a impulso. Tá? Então, por exemplo, olhando um filtro desse, tá? Com uma frequência de amostragem de 8 kHz, tá? A gente tem aqui um filtro de 8 estágios, um filtro FIR de 8 estágios, tá? E então ele tem a parte inicial e todo o aliasing aqui que a gente vai ter para as próximas frequências, tá? Todos os nós. Então ele é representado por meio de blocos, onde a gente vai ter cada uma das amostras, são os X, os Z seriam os armazenamentos temporários, o seu buffer, tá? E aqui embaixo os Bs seriam os coeficientes. E aí você vai fazer uma combinação de multiplica a amostra por um coeficiente, soma. Então você vai ter desde a amostra mais recente, que é a X índice N, até a amostra mais antiga, que é a X índice N menos o número de amostras que você pega. Tá? Então com isso você tem N maiúsculo amostras nesse sistema. E a resposta do seu filtro vai ser YN, tá? Que é essa continha aqui, que basicamente é uma conta de multiplicações e acumulações. Daí a importância de processadores que tenham dentro deles uma operação rápida chamada MAC, a instrução MAC, que vários de vocês já devem ter visto, tá? Que significa multiply and accumulate. Tá? Essa é a instrução MAC, que é a instrução mais comum dentro de qualquer DSP, e que vários microcontroladores dos dias de hoje já implementam. Assim, um filtro FIR tipicamente tem ganho 1.
Você pode ou não ter decimação, que seria você fazer a divisão do resultado final por um determinado valor, tá? E essa decimação pode ser aplicada na frente, na parte da frente ou na parte de trás do filtro, ou seja, na entrada ou na saída. Tá? E aí você tem vantagens e desvantagens em usar isso em um lugar ou em outro. Por exemplo, na saída, você tem a menor perda possível em termos de precisão, mas você vai ter que fazer contas com números que talvez tenham uma precisão muito alta. Se você fizer na entrada, você diminui a precisão que você precisa para esses números, você diminui a, a, a dimensão desses números. Mas você começa a perder precisão, né? Você começa a acrescentar um erro de quantização no seu sistema. Então tem sempre um compromisso entre uma coisa e outra. Tudo bem até aqui? Estou indo muito rápido? Não? Tá. Muito bem. Falando sobre o outro tipo de filtros, que seria um filtro com uma resposta infinita em impulso. Tá? O filtro IR, tipicamente, ele tem o que é um feedback, ou seja, além dele ter os coeficientes indo para frente, ele também tem alguns coeficientes que andam para trás, ou seja, ele realimenta resultados do filtro nessa malha, tá, de cálculo. Então, tanto ele pega as amostras novas e faz os cálculos com elas, quanto ele pega os resultados antigos e também faz cálculos com ele. Então, ele faz uma realimentação. Isso, obviamente, tem consequências boas e ruins. Tá? Então, essa realimentação é uma característica básica, tá, específica dos filtros de IR. Então, falando de um filtro FIR versus um filtro IR. Tá? O filtro FIR ele tende a ser linear em relação à fase. O que isso significa? Significa que a variação de fase dele é proporcional à frequência em que ele está trabalhando. Tá? O que não é verdade para o IR, como a gente vai ver. Dá para implementar um filtro FIR com instruções relativamente simples. Tá? Então ele é mais fácil de implementar do ponto de vista computacional. Ele é fácil de trabalhar com ele com múltiplas taxas de amostragem, ou seja, eu trabalho num determinado momento com 8 kHz, ou com 16, ou com 32, e não tenho grandes problemas em relação a isso. De novo, mesmo não é tão fácil de fazer com o filtro IR. Tá? Ele tem propriedades numéricas que são desejáveis, que facilitam a vida de quem tá mexendo, ou seja, tipicamente os coeficientes vão ter uma precisão relativamente pequena, ou seja, o número de dígitos depois da casa decimal é relativamente pequeno comparado com o IR. Tudo bem até aqui? É possível implementar, tá, esse filtro com coeficientes menores do que 1. E isso facilita, no caso de aritmética, micros que têm aritmética inteira somente, você muda a representação da aritmética inteira para ponto fixo. E isso permite que você use um micro que não tenha ponto flutuante para fazer qualquer micro, mesmo que ele não tenha ponto flutuante, você consegue implementar um filtro FIR. Aliás, a maioria dos DSPs do mercado não tem ponto flutuante, ele trabalha com ponto fixo, que é basicamente a aritmética inteira. Porém, tá, ele normalmente precisa de mais memória, tá, e mais cálculos do que um filtro IR. A gente vai ver a diferença daqui a pouco em termos de número de estágios de um filtro ou do outro. Algumas respostas, né, são praticamente são difíceis de implementar num filtro FIR. Tá? Quando a gente quer uma frequência de corte, tá, uma borda muito vertical num filtro, tá, é difícil de implementar isso num filtro FIR, bem mais fácil no filtro IR. O número de estágios que você precisa num filtro FIR acaba sendo bem mais alto. A gente vai ver uma comparação disso também. O retorno que eu estou tendo está me dando a impressão de que hora tem retorno, hora não tem. Vocês estão me ouvindo bem mesmo? Tudo bem? Beleza. Filtro IR. Então precisa de menos memória e menos cálculos, em oposição ao que a gente falou do FIR agora há pouco. Tá? Os erros aritméticos, eles são realimentados, o que significa que você tende a aumentar o erro de aritmética. Como é que a gente resolve isso? Aumentando o número de dígitos para que a gente tenha números mais precisos, ou seja, a gente tem que diminuir o erro nos nossos coeficientes, nas medidas.
Ele é mais difícil de implementar, não impossível, mas mais difícil de implementar usando ponto fixo. Justamente porque você precisa de um número de casas decimais muito grande. Não é fácil de fazer decimação, interpolação, nada assim, justamente porque você tem realimentações dentro dele. Tá? Então não é tão simples de você acertar as coisas para mexer com múltiplas taxas de amostragem. E no sistema, muitas vezes, você quer usar múltiplas taxas de amostragem para tornar o seu filtro mais preciso ou mais rápido. Tá? Então, você pode usar uma coisa ou outra. E ele também não é linear em relação à frequência, tá? Então a fase ela não é linear em relação à frequência que você está trabalhando, você tem que determinar isso praticamente empiricamente. Tá? Tem várias ferramentas gratuitas que se pode usar para fazer filtros digitais, isso é legal. Tem alguns nomes aqui, a ScopeFear, ScopeIR e o InFilter, tá? São exemplos de ferramentas gratuitas ou que tem uma licença com custo muito bom. Tá? E basicamente você entra com os parâmetros básicos do seu filtro, o tipo dele, frequência de corte, tá? A frequência de bandpass, tá? Stop band, tá? Que você quer que tenha a mínima a máxima atenuação aqui. E ele gera os coeficientes para você copiar para o seu programa em linguagem C, por exemplo, e fazer as suas contas. Tá? E ainda gera uma análise gráfica, normalmente, de como é que está o seu filtro. Alguns deles, como o Scope DSP, eles além disso permitem que você importe dados, tá, das suas conversões, tá, que você coletou no campo e fazer uma FFT disso. Então, por exemplo, daquele sinal, você consegue ver que a gente tem aqui raias em 1, 2, 4 e 8 kHz que são mais fortes. Tá? Então você pode decidir como é que, onde estão as componentes mais importantes do seu sinal e a partir de quando que o que você está pegando são harmônicas que possam ser dispensáveis. Tá. O teorema da amostragem, grosseiramente, diz que para você amostrar um sinal, a frequência de amostragem deve ser no mínimo maior do que 2 vezes a frequência do sinal. Tudo bem? A frequência principal, tá? Ou a maior frequência do seu sinal. Tá? E aí você tem o problema de aliasing, ou seja, você tem batimentos das frequências que aparecem no seu filtro, tá? Aqueles sinais que têm frequência maior do que isso. Ou seja, quando você amostra com uma frequência menor do que 2 vezes a frequência do sinal, você tem o problema de aliasing. Você vai ter como batimentos, tá, que vão aparecer para frente. Então, o ideal para você fazer um filtro digital, é você ter limitar a frequência de entrada, tá? Ou aumentar a frequência de amostragem. A gente vai ver essas duas coisas daqui a pouquinho. Então, aqui, por exemplo, a gente tem o nosso gravador, aquele bloquinho que eu mostrei nos primeiros slides, onde tem um sinal de 4 kHz entrando, e vou mostrar com uma frequência de 8 kHz. Então, o sinal de até 4 kHz eu estou amostrando com 8 kHz. Então, eu tenho que ter as minhas frequências abaixo de 4 kHz. Tá? Então, o áudio, quando eu estiver gravando a voz, quando eu estiver captando a voz, fatalmente tem várias componentes que estão acima de 4 kHz. Então, eu tenho que fazer um filtro para resolver isso, para que o meu sistema possa digitalizar adequadamente a voz. Nesse caso, eu posso usar um filtro anti-aliasing, né? Ou seja, tentar eliminar isso. Então eu preciso dar um jeito de cortar esse cara por volta dos 4 kHz para que eu não tenha muitas frequências acima disso. Então o jeito é um filtro analógico, tá, dimensionado para isso. E aí num filtro como esse aqui eu tenho minha frequência de corte em 4 kHz, tá, e eu tenho aqui em 8 kHz, que é o dobro da frequência, eu já atenuei em 12 dB, tá, menos 12 dB. Então, com isso, eu tenho uma limitação bastante significativa da interferência das frequências maiores na minha amostragem. Na prática, a resposta seria algo mais ou menos assim, né? Então, eu tenho, basicamente, esse seria o diagrama do meu filtro, tá? Numa resposta em segunda harmônica. Então,
Fazendo esse filtro usando um filtro digital de 8 estágios, tá? Eu tenho essa resposta em frequência. Tá? Então eu vou ter aqui os meus 8 kHz, eles estão em cerca de 20 dBs. Tá? Bem melhor do que o meu filtro analógico mostrado anteriormente, certo? Então isso aqui já me dá uma atenuação, ele vai ter uma característica melhor do que a que eu tinha anteriormente. Se ao invés de 8 eu mudar isso para 14 estágios, tá? Aí eu já consigo uma atenuação em 6 dBs, desculpa, em 6 kHz eu já atinjo os 20 dBs. Então eu corto muito mais, tá? Os sinais que estão acima de 4 kHz. Então eu elimino bastante isso. Tá? Então o que eu estou fazendo? Eu estou fazendo aquilo que a ideia de que num filtro analógico é bem difícil de você fazer uma borda mais vertical, tá? Cortar as frequências dessa maneira. Tá? Ah, e como vocês podem ver aqui, a gente aumentou de 8 para 14, né? Eu quase dobrei o número de taps, o que significa que eu quase dobro o meu esforço computacional quando eu faço isso. Tá? E dependendo da velocidade do meu processador, tá? E da frequência do sinal mostrado, isso pode se tornar inviável. Tá? Então tem um compromisso aí, e no caso do filtro FIR, esse é um dos principais problemas. Quer dizer, para eu aumentar a qualidade do meu filtro, a eficiência do meu filtro, eu tenho que aumentar significativamente o esforço computacional do meu processador. Falando de oversampling, tá? Então eu posso fazer, por exemplo, aquela mesma amostragem, tá? Mas ao invés de fazer a 8 kHz diretamente, eu posso fazer a 32 kHz. Tá? A vantagem disso, de novo, é o aliasing. Quando eu estou amostrando a 32 kHz, qualquer sinal até 16 kHz, qualquer componente até 16 kHz, não vai ter alias. Elas vão começar a aparecer depois de 16 kHz. Tá? Ou seja, minha frequência de amostragem é o dobro, tá? Ou seja, qualquer frequência é maior do que a metade da frequência de amostragem. Então, só sinais de 16 kHz ou maiores vão gerar alias. Tá? Eu poderia simplesmente, então, num sistema como esse, né, usando o oversampling na minha aplicação, e aqui eu não estou fazendo a filtragem digital. Eu estou realmente, ao invés de fazer um filtro digital, eu opto por fazer oversampling. Tá? Nesse caso, eu posso usar, dependendo do tipo de sinal que eu estou considerando, eu posso usar um filtro RC simples, não preciso de usar um filtro ativo, que nem eu mostrei nos slides anteriores. Ou então posso simplesmente não usar um filtro anti-aliasing. Por exemplo, imaginando que ao invés de eu posso digitar a voz, digitalizar voz, e pouca gente tem frequências na voz muito maiores do que 16 kHz. Normalmente, se não me engano, voz humana chega por volta de 20 kHz, né, a máxima frequência para um ser humano típico. Então, a gente teria bem menos problemas com isso. Uh, Falando ainda de oversampling e decimação. Se eu estou fazendo a minha amostragem a 32 kHz, tá, mas eu preciso, na verdade, de 8, eu posso, na verdade, mudar isso para usar de 4 em 4 amostras ou simplesmente ir fazendo alguns saltos. Tá? Então, eu posso amostrar aqui usando 8 amostras, mas eu faço aquisição de 4 de cada vez. Então, vou acrescentando mais 4, recalculo, acrescento mais 4, recalculo. Tá? Então, a minha média móvel, tá? Ao invés de fazer a cada nova amostragem, eu faço a cada 4 novas amostragens. Eu estou amostrando a 32 kHz, mas a minha média móvel enxerga como se eu estivesse fazendo a 8 kHz. Tudo bem? Skill. Tá? Skill é aquela variaçãozinha de tempo de algo que deveria acontecer num determinado instante e acontece um pouquinho antes ou um pouquinho depois. Pela teoria da amostragem, a gente devia ter as amostras igualmente espaçadas para que a gente possa garantir que o teorema funciona. Tá? Então, se eu não tiver as amostras igualmente espaçadas, eu sou um matemático, igual para mim significa igual mesmo. Né? Então, igualmente espaçadas significaria, se eu tenho amostras a cada 20 microsegundos ou a cada milissegundo, tem que ser dentro desse tempo. Muito bem.
até aí tudo bem, né? Os microcontroladores são capazes de fazer isso, exceto que, por exemplo, eu vou fazer uma amostragem então a 32 kHz, cada amostra vai ser adquirida a cada 31,25 microsegundos. E aí, é, se eu disparo meu AD por software, por exemplo, eu já vou ter um problema que, se eu usar, por exemplo, timer ou flag ou alguma coisa assim, eu já tenho um problema que a cada hora eu vou disparar alguns microsegundos para mais ou para menos, principalmente para mais. Uh, Se eu tiver o meu AD com uma interrupção precisa, bonitinha, ainda assim eu não consigo garantir facilmente que eu não vou ter algum skill. Por quê? Eu posso, por exemplo, a minha interrupção de AD pode não ser a única do meu sistema e pode não ser a mais prioritária. Então ela pode acontecer quando alguma outra interrupção, por exemplo, a interrupção do timer básico do meu sistema, estiver ocorrendo. E aí, por exemplo, eu posso atrasar até essa interrupção até que a outra termine. Posso ter instruções longas, que também, para que eu possa atender uma interrupção que aconteceu, antes eu preciso terminar a instrução em curso, pelo menos na maioria dos casos. E se essa instrução em curso é relativamente longa, vamos dizer uma instrução de multiplicação ou divisão, isso vai acrescentar alguns ciclos também, tá, de atraso na leitura do meu AD. Tá. Então, soluções possíveis. A primeira seria tentar dar a maior prioridade possível para as interrupções, tá? De modo que eu realmente consiga fazer com que a leitura é feita na hora certa. Desculpa. Se possível, ter o AD de alguma forma disparado por timers, para que eu tenha o disparo nos momentos corretos, sempre nos instantes mais corretos. Tá? Overhead. Overhead acontece quando eu quero mostrar um sinal muito rápido e eu posso não ter banda suficiente para fazer isso. Então, por exemplo, eu quero fazer oversampling. Então, eu vou mostrar a 32 kHz. Só que eu tenho um tempo que a interrupção leva para entrar. Né? Então, quando uma interrupção entra, eu tenho a troca de contexto, eu tenho salvamento de contexto, a execução da interrupção e depois restaurar o contexto. Tá? Então, imaginando essas operações aqui, tipicamente levam 40 ciclos de máquina para acontecerem. Tá? E eu tenho uma interrupção, tá? Fazendo aqui as contas a cada 32 kHz, tá? Eu vou gastar em um segundo cerca de 1,28 milhões de ciclos para fazer isso. Tá? Então, eu já sei que o clock da minha CPU tem que ser bem maior do que 1,28 MHz para conseguir fazer isso, senão ele vai ficar fazendo só isso. Tudo bem? Muito bem, soluções possíveis. Quando existir um DMA, use um DMA. O DMA usa muito menos ciclos do que uma interrupção para fazer a leitura de um periférico, por exemplo. Tá? Então, tipicamente, o DMA usa de 4 a 5 ciclos, alguns usam apenas 2 ciclos para pegar o resultado de um determinado periférico e guardar na memória. Tá? Então, isso torna a sua capacidade de fazer amostras muito mais alta. Tá? Então, enquanto uma CPU consegue fazer isso, a banda que seria gasta aqui seria de apenas 200 mil ciclos, considerando de 4 a 5 ciclos. Tem um micro aí no mercado chamado RX. Ele tem o AD que pode ser disparado por timers, tá? Vários timers possíveis. E ele tem um DMA que é capaz de fazer a captura dos dados, tá? Da conversão do AD e gravar isso, inclusive num buffer do tipo ping-pong. Buffer do tipo ping-pong é aquele que você tem, na verdade, 2 buffers. Então, quando você está fazendo está processando as amostras que foram adquiridas, o seu sistema está guardando num outro buffer. Como se fossem 2 buffers, mas na verdade você olha ele como se fosse um só e você usa ponteiros para ficar acessando uma informação ou outra. Então, nesse caso, ele consumiria cerca de 3%, tá, a 200 kHz de taxa de amostragem para fazer 5.000 amostras.
e consumiria cerca de 13% para fazer a 400 kHz. Tá? Então dá para mostrar sinais bem rápidos usando o DMA. Tudo bem até aqui? Ok. Então, vamos projetar um filtro, tá? Vamos projetar um filtro passa-baixas, aquele filtro lá da entrada, 4 kHz, tá? Vou usar 8 estágios, então uma taxa de amostragem de fazer um oversampling em 32 kHz, tá? Então a minha banda aqui corta em 4 kHz, um passa-baixas, tá? E quero a minha banda de parada com o máximo corte em 8 kHz com no mínimo 12 dBs, na verdade 20 dBs de atenuação. Tá? E aqui a gente tem um ripple calculado de 2 dBs, né, projetado, na verdade ele é 0,76. Então esses seriam os coeficientes para o meu filtro. Tá? A rotina que calcula esse filtro é basicamente isso daqui. Tá? Então o loop que vai fazer multiplicações e acumulações, tá? Para fazer as contas. Então vai multiplicar a amostra por coeficiente e vai fazer a armazenagem disso. O resultado, tá, é a saída do meu filtro. Tá? O problema que a gente tem aqui é que esses coeficientes são fracionários. Então a gente tem algumas possibilidades. Vários micros no mercado têm CPUs que têm unidade de ponto flutuante. Isso facilita um pouco a vida nesses casos. Tá? Então, essa seria uma alternativa, usar micros que tenham unidade de ponto flutuante. Outra possibilidade seria usar bibliotecas de ponto flutuante. Tá? Só que isso torna a sua banda, vai reduzir a sua banda, porque você vai ter mais esforço computacional fazendo as contas na mão. E a terceira opção, que é fazer matemática de ponto fixo. Tá? Ela é um pouco mais complicada do que de ponto flutuante, mas compensa, porque você consegue implementar isso num micro relativamente mais barato, um micro de aritmética inteira. Tá? Lembrando que ponto fixo, na verdade, é você mudar a representação da sua aritmética inteira. Tá? Você passa a olhar um número com um ponto em uma localização fixa, tá, dentro dos seus bits. Então, um pouquinho mais sobre ponto flutuante. Tá? A estrutura típica de um número em ponto flutuante é dividida em 3 partes. Tá? Eu tenho sinal, expoente e mantissa. Tá? A mantissa seria a parte numérica, né, o número real do meu número em ponto flutuante. Eu tenho um expoente, tá, que vai elevar tipicamente o número 2 a essa potência que está aqui, tá, e um sinal para me dizer se esse número é positivo ou negativo. O detalhe, como eu tenho que ter números maiores do que 1 e menores do que 1, tipicamente a gente teria que ter um sinal para o número, né, e um sinal para o expoente, para eu poder elevar 2 a tanto potências positivas quanto negativas. Mas isso consumiria um bit a mais do meu sistema e diminuiria a minha precisão. Como é que isso é implementado? A gente tem um bias aqui, tá? Ou seja, como eu tenho aqui 8 bits, eu tenho um bias que é o expoente menos 128, ou no caso de dupla precisão, onde eu tenho 10 bits desculpa, 11 bits de expoente, eu tenho um bias de 23. Com isso eu consigo gerar tanto números positivos como negativos, porque eu vou ter aqui o valor que eu tiver aqui, que vai de 0 a 255, menos o meu bias, no caso de pontos de precisão simples, 127, então eu vou ter um número que vai variar entre menos 128 e 127. Tá. Então, a gente tem ponto flutuante em precisão simples, e aí a gente consegue representar números da ordem de 5 vezes 10, ou quase 6 vezes 10 a menos 39, até 3.4 vezes 10 a 38. Tá? E a aritmética em dupla precisão, a gente tem 2 vezes 10 elevado a 300, menos 308, até 2 vezes 10 elevado a mais 307. Tá? Então a faixa dinâmica do ponto flutuante é uma das coisas que mais facilita na hora de você trabalhar com
processamento digital de sinais, porque você tem números, tá, você cobre uma gama muito grande de números com um número relativamente pequeno de bits. Tá. Quando a gente fala de ponto fixo, de novo, a gente tem basicamente um sinal, tá? E a gente vai ter, então, em algum ponto aqui do meu número, eu vou dizer, tá, o ponto está aqui. Então, esse cara aqui, que antes era o bit 11, ele passa a ser o bit 0. Tá? E aí eu conto daqui para cima. Então, essa aqui é a minha parte inteira, maior do que 1. Essa daqui é a minha parte fracionária, menor do que 1. Se vocês fizerem essa continha aqui, com qualquer micro de aritmética inteira, vocês vão ver que dá para fazer. Tá? Então é uma questão de representação, uma questão do software ou da máquina que você está trabalhando. Tá? E aí, considerando isso daqui, tá? A gente pode ter, por exemplo, calcular um filtro com 4 estágios, tá? Onde eu tenho os seguintes coeficientes. 100 hexadecimal, 200, 120, 150, todos hexadecimais. Tá? Desculpa, isso aqui são as minhas amostras. E os coeficientes são 0,25. Bem, 0,25, como eu não tenho, tá, uma máquina de ponto flutuante, eu tenho que escalar isso para virar ponto fixo. O que eu faço? Eu multiplico os meus coeficientes por 4. Tá? Então agora todos os meus 4 coeficientes que valiam 0,25 valem 1. E aí a minha conta fica essa daqui. Então eu vou fazer uma vez o primeiro, uma vez o segundo, uma vez o terceiro. A soma dá isso daqui. Essa é a saída do meu filtro? Ainda não, ela está escalada. Eu tenho que dividir por 4, o que significa shiftar o resultado para a direita 2 bits. E aí eu tenho aqui a minha conta feita. Então isso é só para demonstrar que fazendo algumas brincadeiras olhando bem para os números, os coeficientes que a gente tem, dá para fazer algumas coisas para tornar algo que parecia necessitar de mais poder de processamento, algo bem mais simples. Tudo bem? Então, em termos de precisão, né, eu tenho que determinar a precisão do meu sistema quando eu vou fazer a aquisição. Quantos bits de coeficiente eu vou precisar? Tá? Normalmente, a gente não vai querer fazer arredondamentos, tá? Porque isso vai aumentar o nosso erro. Tá? Então, vai aumentar o erro principalmente do lado do LSB, obviamente. Tá? Se eu estiver trabalhando com um AD de 10 bits, por exemplo, eu vou precisar de coeficientes de 10 bits. Tá? Tipicamente, os coeficientes devem acompanhar a precisão que eu tenho das minhas medidas. Tá? A cada estágio que eu insiro no meu filtro, eu estou acrescentando também algum erro. Tá? Então, se eu puder ter, assim, se eu tiver mais estágios, eu preciso aumentar a minha precisão, a precisão dos meus números, tá? De algum modo. Tipicamente, tá? É necessário acrescentar 3 bits de LSB para cada 8 taps. Então, se eu fiz um filtro com 8 taps, tá? Eu precisaria, se eu fizer um filtro com mais de 8 taps, eu preciso acrescentar mais 3 bits, tá, nos meus LSBs, no meu coeficiente principalmente. Tá? Então, se eu for para 16 steps, isso vai para 4 LSBs, tá? E assim por diante. Um outro micro que tem no mercado, esse cara, vocês podem pegar o prospecto dele. O G14 é um micro de aritmética em ponto fixo, ele é um micro de aritmética inteira, de 16 bits. Então, um micro de 16 bits, como a gente costuma dizer. Tá? Para ele fazer um filtro de 8 taps, ele gasta 216 ciclos. Tá? Então, cerca de 27 ciclos por tap. Tá? Se ele for fazer 22 taps, aquele segundo filtro que a gente tinha, não, um pouco mais complicado do que aquele, ele já gasta 594 ciclos. Tá? 8 taps a 8 kHz representa 1,73 milhões de ciclos por segundo. Tá? Esse cara roda a 32 MHz, então isso consumiria cerca de 5,4% da capacidade de processamento dele. Ok? Todo mundo conseguiu me seguir nesse cálculo?
Então é assim que vocês calculariam para qualquer micro, tá? Quanto você precisa de banda, qual clock, quanto vai estar sendo consumido, pelo menos teoricamente, da sua CPU. Tá? Cada TAP requer que seja feita uma multiplicação, uma acumulação e um incremento de 2 ponteiros para você ir andando através dos coeficientes. Tá? Então já dá para ter uma ideia que a operação é mais ou menos essa. Tá? Como eu disse, a instrução MAC, né, multiplica e acumula, ela ajuda bastante, porque em geral ela é executada em um número relativamente pequeno de ciclos. Tá? Normalmente 1 ou 2 ciclos, na maioria dos micros que tem essa instrução. Tá? Então, tanto na família RX quanto na família RL78 a gente tem essas instruções. Fazendo uma comparação entre os dois micros, só para... O RX é cerca de 10 vezes mais rápido, tá? Um pouco mais de 10 vezes mais rápido do que o RL78 para fazer o mesmo filtro. Tá? Então, uma média de 2,6 ciclos por TAP para ser calculado, enquanto o RL78 gasta 27,6. Para a gente fazer esses cálculos, às vezes tem algumas complicações que a gente só descobre na hora de implementar. Então, parece relativamente simples, né? Para a gente fazer um cálculo rápido, a gente tem aqui as nossas amostras, tá? E os nossos coeficientes aqui, os Cs. E é relativamente fácil, certo? Então, eu multiplico esse por esse, somo, 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 tenho a minha saída, certo? Mas a próxima vez, eu vou ter que fazer essa conta de novo. E eu tenho, então a minha amostra x4, ela tem que ir em algum lugar aqui. Quando ela entrar, o correto seria aqui, o C0 multiplique o x1, o C1 multiplique o x2, o C2 multiplique o x3 e o C3 multiplique o x4 e eu some tudo isso, certo? Então o buffer circular aqui é ineficiente, porque se eu colocar o x4 lá na outra ponta, no final eu vou ter que fazer isso daqui, mas eu tenho que ter uma exceção lá no final para falar, e o último você multiplica pelo primeiro. Isso não funciona legal, eu tenho um deslocamento aqui. Então, tem um jeito interessante de a gente resolver esse problema. A ideia é que a gente tenha um buffer de amostras com o dobro do número de amostras que eu realmente preciso. Tá? E um outro buffer que tem o dobro de coeficientes. Com isso, na medida em que eu for andando com as minhas amostras, ao invés de botar o x4 onde o x0 estava, que era aqui, eu coloco ele aqui no C3. E todo mundo está deslocado para o lado certo de novo. Tá? E assim eu consigo ir fazendo as minhas multiplicações, tá? Sem grandes problemas. Ok, então isso foi sobre principalmente filtro FIR, tá? Uma base e filtro FR. Alguma pergunta? Tudo bem? Ok, filtros IR. Então, como a gente viu no começo, o filtro IR ele tem uma realimentação da saída, tá? Isso torna ele um pouco mais complexo de ser implementado. E a gente precisa diminuir tanto quanto possível os erros de arredondamento, principalmente porque a gente tem essas realimentações e isso vai aumentar o erro. Então, tipicamente, 16 bits de precisão não são suficientes. Normalmente a gente precisa de 32 bits para fazer um cálculo legal para filtros FR. Tá? Então, isso ajuda bastante. E hoje em dia os micros de 32 bits estão cada vez mais acessíveis, né? Então fica mais fácil. E a aritmética de ponto flutuante também simplifica muito, porque a gente está trabalhando com números relativamente grandes, tá? E a gente necessita de uma precisão grande para não introduzir mais erro no nosso filtro. Tá bom, se o filtro IR é mais complicado de implementar, requer um micro mais parrudo, por que eu usaria um filtro desse tipo? A resposta é que eu consigo resultados bem mais interessantes com o filtro IR do que eu consigo com o filtro FR. Tá? Então, por exemplo, imaginando aqui um filtro com uma banda de passagem de 5 kHz, tá? Então a frequência central de 5 kHz, desculpa, não é a banda de passagem, o filtro de 5 kHz passa a faixa, tá? Com 1 kHz de banda, tá? E uma atenuação aqui de 40 dB, tá? Um ripple de no máximo 2.
O filtro FR, para implementar isso daqui, precisa de 59 taps. A gente já viu que com 22 taps já tem cálculo pra caramba que tem que ser feito, certo? Então, 59 taps é um bocado de cálculo para ser feito. O filtro IR, que faz exatamente a mesma coisa, só tem 17 taps. E 13 deles são não zero, ou seja, 13 coeficientes são diferentes de zero. Quer dizer que só esses eu preciso calcular. Os que são iguais a zero, teoricamente, não preciso fazer a conta. Tá, então aqui eu teria os filtros adiante e os filtros do feedback. Tá, os meus estágios do meu filtro. Isso tudo é gerado usando aqueles softwares que eu mencionei no começo. Tá? Hoje em dia ninguém para fazer a conta de todos os coeficientes na mão. Tá? MATLAB faz, é verdade. Tá. Sim, sim. O MATLAB, inclusive, tem alguns módulos que você pega já o código em C, ele já gera e você já copia direto para dentro do seu código. Né? Então, calculando aquele filtro, tá? De novo, no processador RX, que é o processador que a gente conhece melhor lá, onde eu trabalho, levaria 645 ciclos. Tá? Esse é um processador que roda a 100 MHz, então leva 6,45 microsegundos para calcular. Tá? Então, isso seria 28%, tá, da banda se rodar a 44 kHz. Tá? Com 17 taps, isso cai para 356 ciclos, 353 ciclos, tá? Que daria só 15% a 44 kHz de... Então, a gente tem algumas ferramentas, tá, voltadas para facilitar também, algumas bibliotecas para simplificar o processamento digital de sinais nesses micros. Basicamente, então, a gente cobriu aqui o que tinha para falar sobre os filtros digitais. Vocês viram um pouco das diferenças entre FIR e IR. Um pouquinho de teorema da amostragem. Anti-aliasing, oversampling. Os problemas da gente, como você tem que ajustar o trigger do seu AD. Tá? Então, o que é importante nesse caso. Tá? O overhead da interrupção. Decimação, ponto flutuante e ponto fixo, os princípios básicos. Tá? E é isso.